Tudo bem, meus queridos alunos, alunas? Uma alegria encontrar vocês aqui mais uma vez. Hoje nós vamos fazer a segunda parte da aula sobre os agregados sociais. Na aula anterior, nós falamos sobre a classificação, as diferenças dos grupos sociais, dos agregados sociais. E hoje, então, nós vamos falar da terceira classificação dos grupos, né, dos agregados, que são propriamente a massa, né? A massa é um grupo, um agregado, um agrupamento social que, para que nós participemos, é necessário que nós tenhamos aí um contato com os meios de comunicação de massa, né? Por isso o nome massa. Então, todas as vezes que nós estamos ligados pela televisão, ligados por uma placa de outdoor, ligados por um rádio, ligados através de uma revista, e que naquela mesma hora em que nós assistimos o jornal, ou lemos uma reportagem na revista, ou lemos uma reportagem no jornal, naquele momento em que nós estamos conectados ao veículo e que outras tantas também estão, nesse momento nós fazemos parte da massa. A massa tem uma característica interessante que é exatamente o fato da gente ser alguém que está no anonimato. Nós não sabemos quem compõe a massa ao mesmo tempo que nós. Nós não temos nenhum vínculo, nenhum contato com aqueles que compõem a massa no mesmo momento que nós compomos. Então, a massa talvez seja um dos mais fáceis agregados para que a gente possa identificar, porque vai demonstrar que nesse não tem nenhuma liderança, não tem uma forma de organização, nós não precisamos propriamente de um convite, não há uma convocação para que a gente faça parte da massa. Não houve propriamente uma intenção de que milhares de pessoas, centenas de pessoas ou centenas de milhares de pessoas se reunissem naquele mesmo momento, quando conectados, por exemplo, ao telejornal ou quando conectados, por exemplo, a uma placa de outdoor. Então, não há uma convocação, não há uma organização, não há vínculo, as pessoas não conhecem umas às outras, a gente sequer sabe quem é que está naquele mesmo momento que a gente conectado através de um veículo de comunicação de massa. Então, a massa tem essa característica, né? Talvez, como eu disse, seja mais fácil da gente identificar como, como agregado social. Então, olha, ao contrário da multidão e do público, a massa não tem união física, porque está todo mundo longe, cada um está na sua casa, no seu escritório, no seu rancho, está numa recepção de um médico, na recepção de um escritório de advocacia, folheando uma revista, ou seja, a gente faz parte da massa no momento em que nós estamos conectados, ligados por um veículo de comunicação, e naquele mesmo instante, momento, outras tantas pessoas também estão, né? Então, ela é formada por indivíduos que recebem opiniões através dos meios de comunicação, são as pessoas, né, que assistem ao mesmo tempo programas de televisão, a um telejornal, que ouve a mesma estação de rádio num programa de rádio, pessoas que estão olhando as páginas de uma revista e que naquele mesmo momento está estampada com uma propaganda de uma calça jeans, uma propaganda de um carro, uma propaganda de um celular, e naquele mesmo momento outras tantas milhares de pessoas também estão folheando a mesma revista e olhando para aquela mesma placa, para aquela mesma propaganda ou aquele mesmo informe publicitário, né, que está ali impresso na revista, certo? A a massa, então, ela tem ali um vínculo direto, ela necessita que a gente faça parte de uma conexão. Então, tem aí, pode ser através de um canal do YouTube, através do Pinterest, através do Facebook, através do WhatsApp, através do LinkedIn, através do Google+, através, né, do Twitter, de várias redes sociais, né? Assim como pode ser através de um canal de TV, assim como pode ser através de um jornal impresso, assim como pode ser através de uma placa de outdoor, de um informe publicitário, né, de um telejornal, de um jornal impresso, de uma folha de revista, através de um veículo de comunicação de massa em geral, né?
O conceito de massa, então, pode ser um pouco mais complexo em definição, né? Exatamente por se tratar de um agrupamento virtual, né? Ele não é presencial, a gente não tem contato físico com as pessoas que compõem conosco, né, esse agregado. Então, é um contrato, é um agrupamento, né, virtual de indivíduos que são inseridos no corpo, né, das massas, perdem as características individuais porque estão inseridos no todo, né, estão inseridos nessa grande massa que está vinculada por uma propaganda, vinculada por um jornal, vinculada por uma publicidade, vinculada pelo telejornal, né, vinculada pela rede social. Nos referimos então como um agrupamento virtual, né? Exatamente, pois não há esse contato físico, não há uma interação direta entre os que integram aí essa massa, o corpo chamado massa. Então, a social média em geral, olha, nós temos aí Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, né, Pinterest e outras mais. Trata-se então de uma aglutinação de pessoas, né, que têm aí seus anseios primários, básicos, de um grupo de sujeitos que não se conhecem, né, e que não ocupam necessariamente a mesma realidade social. Eu posso estar na Bélgica e a outra pessoa está conectada no mesmo momento aqui no Brasil, né? O que importa é o vínculo através da rede, o que importa é o vínculo através do veículo de comunicação. Então, os que integram a massa não interagem entre si. Por quê? Porque nem sabem quem são, né? Estão totalmente desvinculados do modo presencial, mas totalmente vinculados do ponto de vista da proposta daquilo que a massa oferece, daquilo que o veículo de comunicação, o que a peça publicitária, o que a rede social oferece e disponibiliza para que todos possam estar conectados naquele mesmo momento, né? Os que integram a massa, olha, não interagem entre si, não possuem poder de crítica diante daquilo que estão vendo, diante daquilo que os apegou, daquilo que os vinculou, né? São passivos, então, em relação àquilo que lhes é imposto, que lhes é apresentado. E é exatamente por isso que a gente fala, fulano está massificado, a sociedade está massificada, quer dizer, ela não pensa com autonomia, ela não, nem sempre ou quase sempre não tem discernimento crítico diante daquilo que lhe é oferecido. É exatamente por conta dessa vinculação cega que nós temos os efeitos e os estragos que as fake news fazem, fizeram e fazem ainda no Brasil e no mundo. Nós vemos eleições de presidentes, né, o Trump e o Bolsonaro elegeram em cima de fake news. Isso está praticamente estampado em todos os veículos de comunicação, estampados em livros, em análise e até inquérito aqui do Supremo no Brasil tem revelado essa circunstância. Então, as pessoas que compõem a massa são pessoas acríticas, não são acríticas, tá, gente? Não são pessoas críticas. São pessoas que não têm ou que perdem o processo de autonomia. Elas estão de tal ponto vinculadas e inebriadas por aquilo que lhe é oferecido que elas perdem mesmo a capacidade do senso crítico, né? Elas se tornam mais um nessa massa que é manipulada por aquele órgão, por aquele veículo que impõe a notícia, que impõe a fake news ou que impõe o ponto de vista que quer que os telespectadores ou que o público propriamente assimile, né? Então, por isso que nós somos então massificados, porque a gente pensa como esse batalhão conectado, porque leva todo mundo a pensar igual, leva todo mundo a ter as mesmas informações e a sair daí com algumas conclusões que vão normalmente defender um ponto de vista ou que vão condenar um outro ponto de vista ou que vão generalizar a ideia ou que vão tornar e criar mitos, ou que vão destruir, demonizar a imagem daquele que os mitos querem destruir, né? Então, é exatamente esse o efeito, né, da massificação, essa aglutinação, né, de anseios primários, em que as pessoas são tão pertencidas, né, pela massa como são, tão manipuladas como elas são através da massa. Então, como um exemplo de massa, nós temos aí os telespectadores de um programa de televisão, que se colocam então nessa situação, né, semelhante, todos são ali semelhantes, anseios semelhantes, né, com um fim semelhante de consumir.
É por isso que a gente tem a expressão vulgar, papagaios de telejornal, né? Quem são os papagaios de telejornal? Aqueles que ficam repetindo a notícia na esquina, na casa do parente, nos grupos de WhatsApp, na rede social, repetem como um papagaio, sem nenhum senso crítico ou discernimento a partir daquilo que estão noticiando. Então, a notícia que é veiculada, a forma como aquilo é apresentada, é a forma como a pessoa também vai reproduzir. Então, é por isso que a gente que se construiu, por exemplo, no Brasil, uma ideia de corrupção. É uma ideia de corrupção que é plantada a partir de uma ótica. A corrupção, quando acontece do outro lado, ela não é vista, ela não é assimilada. Mesmo aqueles que usaram a suposta corrupção para condenar um grupo, quando cometem corrupção, as pessoas não acreditam, as pessoas não entendem que o mau uso da lei também é corrupção. E elas não condenam, porque elas estão totalmente bitoladas fixamente na ideia de que corrupção é aquela construída, veiculada a partir dos veículos de comunicação ao longo de um processo histórico. É isso que acontece, né? Então as pessoas se tornam passivas, né? Acríticas, alienadas, induzidas, conduzidas, repetindo fake news como se verdadeiras fossem, condenando pessoas a partir de fake news, sem checar, sem perceber se de fato há procedência mínima em absurdos que a gente vê divulgados aí nessas fake news através das redes sociais. Mas ainda assim, você tem milhares, centenas de milhares de pessoas que reproduzem isso como cordeirinhos passivos, porque não tem nenhum senso crítico. Então tá aí os exemplos, olha, as páginas de revista, a placa de outdoor. No momento em que eu estou olhando para a placa de outdoor, ou que eu estou folheando a mesma revista, e nesse momento tem milhares, centenas de pessoas fazendo a mesma coisa, nesse momento nós compomos a massa. A hora que eu saio da frente da placa, a hora que eu fecho a revista, eu não faço parte da massa mais, tá? Então, para que a gente faça parte da massa, é necessário que a gente esteja conectado por um veículo de comunicação, por uma peça publicitária, por um programa de jornal, por um programa no rádio, por um telejornal, por uma página da revista, por uma peça publicitária, por uma mensagem na rede social. E naquele mesmo momento, nós estamos veiculados, nós estamos assimilando essa mesma informação ditada pelo veículo de comunicação de massa. Tá certo? Então, a diferença entre os agregados e os grupos sociais, né? A principal diferença, então, entre os agregados e os grupos é que os agregados, gente, em geral, eles possuem pouca interação, a participação não é clara, a sociedade, né, se une, ou os membros desses agregados são frouxamente associados, agregados, né? O anonimato impede, né, que sejam compartilhados elementos como amor, carinho, reciprocidade, né? Esse afastamento, esse distanciamento também, não é possível que a gente possa dizer que entre essas pessoas que participam dos agregados, que haja vínculo, né, que haja pertencimento, porque não tem, né? São totalmente desconectadas, desvinculadas, né? Já o grupo social é definido, então, pela sociologia como uma reunião estável, organizada, indivíduos que estão mais associados pela interação, que há propriamente uma organização, que há ali, né, um sentimento de pertencimento, o eu, nós, né? Então, o indivíduo se relaciona, ele participa, ele está vinculado, ele tem uma imagem, ele usa o uniforme do colégio, ele usa a bandeira do time, o escudo, né, do time. Tudo isso indica para nós vínculo, pertencimento, né? E isso associa as pessoas diretamente ao elemento, a esse grupo, né? Como a família, como os vizinhos, como grupo de lazer, como grupo escolar, como grupo religioso, como grupo estatal, que são os grupos sociais que a gente faz parte. Enquanto que os agregados ou os agrupamentos sociais só se classificam em público, massa e multidão. Então, são efêmeros, são passageiros, não há vínculo, não há organização, não há liderança, né? As pessoas não são convidadas propriamente para estarem naquele momento, naquele lugar. Não há um pagamento de mensalidade, ou de carteirinha, ou de associativismo, não há uma bandeira, não há
um layout, né? Não há uma participação, não há uma carteirinha, não há um vínculo direto, as pessoas sequer se conhecem, né? Esses são os agregados sociais. Então, o grupo, então, ele é organizado, ele tem vínculo, ele tem participação, há um sentimento de nós, de pertencimento, né? Por conta dessa relação, os grupos acabam mantendo alguma organização para produzir novas ações, para vincular, e muitas dessas ações são conjuntas, né? De acordo com o interesse desse grupo, né? Desse agrupamento, sendo que eles compartilham, então, hábitos, sentimentos, costumes, normas, valores, objetos, né? Objetivos, como é o caso dos grupos propriamente formais que a gente faz parte, como família, como grupo escolar, como grupo de lazer, né, como o grupo estatal. Há um vínculo direto desses membros, tá certo? Foi uma alegria estar com vocês, mais essa videoaula. Eu espero que eu tenha contribuído com o seu crescimento e conhecimento. E nós nos encontramos brevemente numa próxima videoaula. Um grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom.